Hello, housemates, tudo bom? Meu nome é Ana Sofia, sou teacher aqui da House e hoje eu estou aqui para apresentar o livro que você vai trabalhar esse semestre. Sim, estou aqui para dar uma breve explicação para você entender melhor como que vai funcionar esse material que você vai usar esse semestre, né? E também para você entender quão maravilhoso é, porque eu amo de paixão esse livro, sério. Ainda bem que me escolheram para explicar esse. Mas vamos lá. Bom, gente, vou começar mostrando para vocês aqui uma projeção que aí vai ficar mais fácil para você visualizar o que eu estou falando, tá? Sim, este é o nosso livro, tá? E os teachers usam essa projeção durante as aulas para que você visualize melhor o que ele está explicando ali dentro. E hoje a gente vai estar falando, então, do English ID 1, tá? Uma coisa bem importante sobre esse livro, tá? Nós temos duas partes, ele é dividido, na verdade, em duas partes, no 1A e um B, deixa eu mostrar aqui para você ver, bem pequenininho, mas aqui, tá? Nós temos um A, e aí nós temos, um B. Então, esse livro ele foi dividido. Então, provavelmente você vai estar fazendo esse semestre uma dessas partes, eu acredito que seja a primeira, que seja um A. Então, você vai perceber que quando você abrir o seu livro e você começar a folhear, às vezes a numeração da página ela vai ficar meio estranha, porque né, ela vai terminar numa e depois na outra parte ela vai estar numa outra completamente diferente. Então não se assuste, tá? Não foi erro de impressão nem nada, é que realmente ele foi dividido no meio, então às vezes isso cria uma certa confusão nos alunos. Mas não se preocupe, o seu teacher vai guiá-lo com calma e você não vai se preocupar com isso durante o semestre, porque não, na realidade não é um problema, eu só queria um fato que eu gostaria de compartilhar com você. Mas vamos lá, minha gente. Então, você tem aqui, abrindo o seu livro, a nossa primeira paginazinha, apresentando o Student Book, né? Deixa eu abrir aqui melhor. O que seria, então, o Student Book? Ele é o livro do aluno, tá? SB, abreviação para Student Book, e vai apresentar, então, aqui o que você vai trabalhar naquele semestre. Repare que aqui nós temos da unidade 1 a 5 e depois 6 a 10. Se você está fazendo né, a parte 1A, você vai trabalhar apenas a unidade de 1 a 5. Se você trabalhar um B, você vai trabalhar das 6 a 10. Sim, se você estiver no B, você vai começar na unidade 6. E não está errado, é assim mesmo, tá? E um B é muito bom, viu? Adoro as duas partes. Bom, vamos lá. Aqui você tem, então, da unidade 1 a unidade 5, que provavelmente são as unidades que você está fazendo este semestre. E você vai perceber que dentro de cada unidade, deixa eu dar um zoom aqui para você enxergar melhor. Dentro de cada unidade, você tem, então, 5 lições. Então, ó, da 1.1 até 1.5. E cada lição, ela tem uma pergunta que vai guiar aquela né, aquele momento. Então, você tem aqui, are you American? Né? Are you an excellent actor? Então, você tem perguntinhas que vão guiando toda a prática de sala de aula. Se você quiser ver né, mais pontualmente, aqui você consegue visualizar o vocabulário, a parte gramatical e também as habilidades, né, e também a fala que você vai desenvolver naquela lição, né, e mais especificamente em cada unidade, ok? Então, aqui seria uma questão mais de estrutura mesmo. Bom, seguindo então, você vai reparar que o livro de você, ele é dividido em várias cores. Se você folhear, deixa eu mostrar aqui, bem bonitinho no meu, tá? Se você olhar assim, você vai reparar que nós temos várias cores aqui, ó, tá? E no seu próprio livro, você vai visualizar aqui embaixo, ó, no finalzinho, que tá desenhado para você, tá mostrando cada cor, ok? Então, você tem o livro do aluno, tá? E aí, quando você for lá no final, quando você chegar lá no final do livro, você vai ver que a partir da página 118 você tem a grammar, tá? Então, você tem ali bem específico os tópicos gramaticais que eu já vou mostrar para você. Você também tem os ID Cafés, que são vídeos que são feitos no final de cada unidade, ou seja, se você vai fazer 5 unidades, vão ter 5 vídeos, e ele traz de uma forma contextualizada tudo que você viu naquela unidade. É bem legal, tá? E os personagens, eles seguem com a gente durante todos os livros, então é tipo quase uma malhação, assim, né, do livro. É bem divertido. Bom, depois você tem writing, que são partes focadas em escrita, são propostas, são apenas 3, tá? Por livro. Né? E o professor ele vai escolhendo qual que ele julga mais interessante que você faça, às vezes em aula ou não, mas enfim. Nós temos aqui uma parte focada em pronunciation.
É um alfabeto fonético bem legal para a gente visualizar algumas coisas, mas ele é a título de conhecimento, tá, gente? Não vai ser cobrado em nenhum momento em prova nem nada, então fica bem tranquilo. E nós temos também os scripts, tá? Todos os áudios que forem feitos em aula, nós temos lá a partir da página 156 o scriptzinho dele. Então, se por acaso, né, você ouvir uma, duas, três vezes e ainda assim quiser conferir alguma palavra, ou digamos que você quer revisar o que você viu na outra aula, você consegue achar aqui os scripts, né, e ver tudo certinho, é bem legal. Eu super recomendo que você explore o seu livro, porque ele tem muitas coisas, ele é muito bom, tá? Seguindo adiante, você tem aqui uma apresentação geral daquilo que você vai ver no seu livro, mas eu vou explicar melhor para você visualizar ele enquanto você vai folheando, tá? Então, temos aqui Unit 1, começamos a unidade 1, lição 1.1. Então, reparem que lá no topo a gente tem a pergunta Are you American? Tá? Nós temos aqui algumas imagens. Você vai ver, então, que ele sempre apresenta aqui, ó, o que ele vai estar trabalhando, o que ele vai estar trabalhando contigo. Vocabulário, essa parte, gramática, tá? E aí, gente, dentro das lições, dentro das unidades, você vai reparar que existem algumas coisas bem legais. Primeira coisa que eu quero que você veja aqui de pertinho, tá? Dentro do livro, você vai ter algumas palavras que vão estar marcadas em rosa, tá? E o que é essa marcação? É a sílaba tônica. Para toda vez que aparecer uma palavra nova, uma palavra um pouquinho mais desafiadora, o livro ele vai te dar uma dica de como pronunciar, para que você olhe para ela e saiba, aqui que eu tenho que dar, né, uma pronúncia mais forte para aquela palavra, para que você consiga se sentir mais confortável, né? E para que você consiga ir cada vez mais polindo a tua pronúncia para ficar de uma forma bem legal. Outra coisa interessante do nosso livro é que ele traz vários quadrinhos do Word of English, né? São observações sobre inglês, sobre a estrutura, né? Então, é bem legal. Outra coisa interessante é que ele traz os common mistakes, tá? O nosso livro, ele foi pensado para pessoas brasileiras que estão estudando inglês. Então, muitas vezes, no common mistake, ele vai trazer o quê? Os erros, mistakes são erros comuns que nós brasileiros cometemos quando estamos aprendendo e tentando falar inglês. Porque quando a gente pensa em português e tenta, às vezes, fazer essa tradução, a gente tem muita tendência de cometer. Então, é bem legal que ele já vai trazendo e vai te avisando, olha, cuidado aqui que você tem uma grande tendência a cometer esse erro e você já vai se cuidando. É muito show. Lembra que eu comentei para vocês que lá no final tem uma gramática? Olha só, quando a gente vê em aula, é bem rapidinho, a gente não fica entrando tanto em gramática, mas se caso o professor julgar necessário ou você tiver dúvidas, repara que ele está te direcionando para a página de gramática que vai revisar esse tópico, né? Então, sempre olhe esses elementos dentro do seu livro. Outra coisa legal é que no final de cada lição, nós temos o workbook, né? Nós temos uma página no workbook para você revisar e fixar melhor o conteúdo. Eu já vou lá apresentar ele para você. E outra coisa legal, se você é fã de música, se você curte, né, aprender línguas com música, o livro, né, todas as lições aqui na segunda parte sempre tem um trechinho de uma música que contém o tópico estudado, tá? Claro que às vezes não é a música inteira, mas aquele trecho da música vai ter. Então, se você está curioso, você pode jogar no Google, ou quando vê até uma música que você gosta e nem imaginou que ela pudesse estar te ajudando a revisar o conteúdo de inglês. Então, fica a dica. Eu super adoro usar músicas para aprender, né, para estudar. Bom, vamos seguir aqui no nosso book. Aqui nós temos, então, a lição 1.2, como eu falei, né? A gente tem da 1.1 até 1.5. O que eu gostaria de mostrar dentro dela são, então, outros aspectos que vocês vão ver aqui, né? Nós temos algumas questões de pronúncia aqui sendo pontuadas, trazendo símbolos do alfabeto fonético, que tem lá no final, que eu já comentei com vocês que a gente já vai chegar lá, tá bom? All Common Mistakes de novo. Então, ele é um livro bem legal, bem dinâmico, que, né, não tem tanta informação para não sobrecarregar o aluno. Então, é um livro muito, muito show. Deixa eu aproveitar e mostrar para vocês aqui, lá no final do livro do aluno, olha só, a gramática. Então, aqui sim, pontualmente, você tem tudo de gramática, tá? Lá no livro do aluno é outra história. A gente vai ter outras informações, a gente vai ter outra proposta, outras imagens. E aí, se caso você se sentir necessário, você pode vir aqui nas páginas verdes, né? Dar uma olhada na parte de gramática mais pontual.
nosso famoso verbo to be, que todo mundo estuda, mas todo mundo tem uma duvidazinha sobre ele. E uma coisa legal sobre a gramática, gente, é que você tem aqui a explicação e do lado você tem exercícios. Então, ó, esse é o tópico 1. Então, você tem o exercício 1A e 1B para te ajudar a trabalhar e fixar melhor. E aí o professor vai corrigir com você se caso você tiver alguma dúvida, tá? Além, então, da gramática, se você passar ali, você vai ver que cada parte, ela é em relação a uma unit, tá? No final, você tem... Opa, deixa eu passar mais adiante, que aqui tá. Você tem os ID cafés, como eu comentei, é sempre no final de cada unidade. Então, você vai ter 5 unidades, você vai ter 5 ID cafés. Ele é um vídeo que vai trazer todo o conteúdo de uma forma contextualizada, então é muito legal para o aluno enxergar aquilo que ele está estudando, vai fazer muito mais sentido, né? E o ID Café, vocês conseguem acessar ele através do portal do aluno, que é na página da Richmond, que vocês provavelmente vão ter uma explicação sobre isso, tá? Provavelmente o teacher de vocês vai comentar, ou você vai receber um vídeo melhor do que o meu, que não conseguiria falar a explicação direito, mas vamos seguir aqui, tá? Bom, além dos ID cafés, você vai ter aqui os writings que eu já tinha comentado, que são as propostas de escrita, tá? Então, vocês vão ver que a gente sempre tem um modelinho de texto, uma atividade e depois uma proposta parecida de escrita. Então, a gente vai ensinando passo a passo para vocês. Às vezes, o professor consegue explicar melhor em aula, fazer com vocês em aula. Geralmente, não dá muito tempo, mas é muito legal a gente utilizar essas propostas para a gente desenvolver todas as habilidades de uma forma bem interessante. Vamos seguindo aqui. Chegamos! O alfabeto fonético que eu comentei para vocês. Aqui nós temos os sons, né? E os símbolos fonéticos. Então, quando você abre um dicionário, às vezes, e você vê ali a palavra e do lado a descrição fonética, muitas vezes a gente não entende o que aquele símbolo representa. E aí não faz muito sentido. Aqui vocês têm, então, essa observação. Vocês têm os símbolos. E tem isso aqui que eu acho muito legal, gente, que é como pronunciar. Vocês têm aqui, ó, como usar os lábios, né? Ele mostra para fazer aquele som. Porque esse é um dos maiores desafios para alguns alunos, né? Eles entendem o som, mas eles não sabem como reproduzir o som, né? Na garganta, na boca. Então, é um livro bem legal. Assim, isso aqui é título de conhecimento, isso é extra, como eu comentei. Muitas vezes o professor ele vai comentar em aula, mas não vai usar essas páginas, mas você pode explorar muitas coisas dentro do livro, ele tem muito recurso, viu, gente? E aqui, como comentado anteriormente, nós temos os audio scripts, que são aqueles scripts das aulas, né? Então, cada áudio que você fizer em aula, você ouviu, ficou com dúvida ou quer retomar, você aqui vai encontrar ele todo bonitinho, né? Então, é um material muito legal. E seguindo adiante, minha gente, nós temos o maravilhoso, o incrível workbook, tá? O workbook, ele vai ser representado pela cor cinza. Então, se você pegar o seu livro e você dar uma olhada lá no final, ó, você vai ver que tem uma parte, que é bem cinza. Por quê? É o workbook, tá? E o workbook, ele tem a mesma proposta do livro do aluno, só que um pouco diferente. Como assim é a mesma, mas um pouco diferente? Ó, segue aqui o meu pensamento. Você viu lá no livro do aluno um tópico, vocabulário, às vezes estruturas gramaticais, aí você vai vir aqui, né, para o workbook, e você vai revisar e você vai retomar para fixar melhor o conteúdo. O workbook, o ideal é que ele seja feito logo depois da aula, né, na sequência, para que você tenha um outro momento de fixar e revisar. É muito bom, é bem legal que você mantenha o seu workbook atualizado, o professor vai orientando você para isso, e ele é um material muito legal, excelente. Quando você fizer a atividade aqui, você vai reparar que lá no final do workbook tem todas as respostas. Então, ele é algo que vai ser feito pelo aluno na sua casa, pós-aula, como um material de revisão e fixação, viu, gente? Então, né, o professor não vai ficar fazendo ele em aula. Você completa ele na sua casa, depois da sua aula, para entender melhor e fixar melhor o conteúdo. E aí você vai lá no final, deixa eu passar aqui as páginas. Aqui, né? Um adendo. O workbook tem áudios que você vai acessar pelo portal lá no site da Richmond, e ele tem áudios, né?
Então, você tem aqui os scripts, caso você fazer esse áudio 1, 2, 3 vezes e ainda ficar com alguma dúvida, você tem os scripts aqui, tá? E aí, no final, você tem... Agora sim, cheguei lá. Agora sim, cheguei. Answer key, que são as respostas, são os gabaritos. Então, quando você fizer os exercícios do workbook, finalizou, você confere aqui para ver se ficou alguma dúvida, se você acertou, né? Mas, gente, era isso. Olha, esse livro é incrível, ele tem muita coisa, tá? E eu, pessoalmente, acho que você vai gostar. Ele é um livro muito, muito maravilhoso mesmo, tá? Então, eu desejo um bom semestre para você, boas aulas e que você, né, aproveite bem esse livro, que é ótimo. Beijos da Teacher Ana. Tchau!